bem, meus amigos. Nós estamos aqui com o Onix Sedan 2020 fazendo um test drive. Nós tivemos uma avaliação que apresentamos já no programa para vocês quando do lançamento, em que nós fizemos uma viagem de Porto Alegre até Osório, lá no Parque Eólico, e agora nós pegamos o carro por uma semana para fazer uma avaliação um pouco mais precisa. Obviamente que este aqui, o Onix Premier, como ele é chamado, que é o top de linha, ele não é o carro de luxo ou os carros de luxo da Chevrolet, da General Motors do Brasil. Ele tem uma série de atrativos, de atributos ofertados ao consumidor, mas ele tem os seus probleminhas. Um deles, inclusive, foi levantado pelo nosso telegrafista, que é verdade, eu concordo com ele, que é o acabamento aqui, onde tem os controles dos vidros, dos 4 vidros elétricos, que tem um acabamento que deixa um pouco a desejar, até porque ele é áspero e ele machuca a mão. Mas se a gente tivesse que dar uma nota em termos de acabamento interno para esse carro, eu daria, sem medo de errar, nota 8. É uma nota alta, razoável e bem agradável para o carro pelo que ele apresenta. Ele tem esse sistema multimídia que funciona muito bem. Esse carro tem duas coisas que são novidades no mercado e que vão agradar o consumidor, que é o próprio Wi-Fi. Você estabelece o Wi-Fi dentro do carro. E aqui embaixo, o carregador de celular sem fio, que eu ainda não botei em operação, só por uma questão de falta de oportunidade. Mas são duas novidades tecnológicas que vão agradar, até porque a cada vez que passa o tempo nas clínicas feitas pelas montadoras, os consumidores pedem cada vez mais tecnologia. Eles querem estar ligados, antenados. Muito bem, então as coisas existem aí. Isso aqui é um carro com motor turbo. Ele tem um comportamento muito gostoso. Ele é confortável. Neste caso, ele tem bancos de couro. Abraçam bem, seguram bem o motorista e o passageiro. É confortável para 4 pessoas e agradável para 5. Quando for o caso de 3 pessoas lá atrás, ficam um pouco coladinhos os corpos, mas é agradável, não é confortável, é agradável, como eu disse. Direção multimídia, como hoje está sendo uma tradição em praticamente todos os carros, com exceção de algumas marcas que não tem isso nos seus carros de entrada, mas a grande maioria está adaptando isso porque o volume de produção faz com que não seja um acessório colocado que vai encarecer o preço final do carro. Então agrada muito. Sistema de ar-condicionado muito bom também. Tem 2 entradas de USB aqui e 2 atrás. Então, se você está lá atrás com o seu celular, com o seu iPod, você quer usar, usa lá sem interferir aqui na parte do motorista e do passageiro frontais. Então, muito agradável. Um belo do computador de bordo, que chama atenção porque ele é simples, mas eficiente. É um carro muito silencioso. Aliás, esta é uma das características da General Motors do Brasil. Ela sempre fez carros muito silenciosos. Agrada muito porque não se escuta praticamente nada lá de fora.
Essas buzininhas de espanta-cachorro, né, Roquete, é que não me agrada. A tendência, os asiáticos é que criaram essas buzininhas, e hoje até os carros americanos com esse aqui estão usando esse tipo de buzina. A grande verdade da minha crítica a esse tipo de buzina é a seguinte: é que é buzina que, se você está no outro carro com o ar-condicionado funcionando, o rádio funcionando e com os vidros fechados, você acaba não escutando. Se você estiver cometendo uma pequena falha, alguma coisa, que alguém lhe alerte por buzina, você acaba não escutando. Então eu acho que buzina tem que ser uma coisa forte, porque é um alerta de segurança. O motor deles, do Onix, um é turbo e outro é aspirado. Esse aqui é 1.0 turbo. Olha aqui, ó. Olha o barulho da retomada. Um turbinho no motor 1.0 faz ele ficar uma delícia. Faz ele ficar uma delícia. Temos aqui uma lombada eletrônica de 40 km por hora na Avenida Icaraí, zona sul de Porto Alegre. Uma outra coisa muito importante: o carro é bonito, tem um belo design. Aliás, isso é uma coisa que eu tenho que voltar a elogiar, assim como critiquei anteriormente. A GM voltou a fazer carros bonitos, porque a Spin, por exemplo, nunca me agradou. Os antigos Onix eram medianos. Agora, esses novos Onix, eles estão com um belo de um design, estão mais atualizados, estão mais modernos, suas linhas têm mais fluidez, agradam mais aos olhos, ficaram mais elegantes, e isso é muito importante. E o brasileiro, diga-se de passagem, é um consumidor que leva muito em conta, na hora de comprar um automóvel, o design. Uma coisa que me desagradou um pouco, que eu não sei por que a GM não colocou, no carro de entrada, na versão de entrada, os novos Onix têm o farol de neblina, ou farol de milha, como antigamente se chamava. Nesse aqui, que é o top de linha, não tem. Então, me causa espécie. Colocaram a luz obrigatória, aquela do DRL, e não colocaram o farol de milha. Isso desagrada um pouco, até porque o carro, pelo próprio estilo que ele tem, ele cabia ter um farol de milha. E até na regulagem aqui da alavanca na esquerda, onde se mexe na iluminação do veículo, tem um farol de neblina traseiro, mas não tem dianteiros. Então é muito estranho que a GM faça inclusive isso, coloque um farol de neblina traseiro e não coloque um dianteiro. Mas filosofias. Apesar de que muitas vezes a gente critica, eles se dão conta do erro e, para uma nova fornada, como a gente diz, eles corrigem o problema. O motor é muito gostoso. Aliás, diga-se de passagem o seguinte: se eu fosse engenheiro de montadoras hoje, eu ia dizer assim, ó: todo mundo faz motor 1.0 turbinado, que fica uma maravilha. O carro fica econômico, é um carro com motor leve, e fica rápido, fica seguro, então fica com todas as características que agradam ao consumidor. Eu sou fã desses motor 1.0 turbinado. Suspensão muito tranquila, é macia, diferentemente de algumas outras marcas que são mais sólidas, mais duras. A GM tem essa filosofia de engenharia de fazer a suspensão mais macia, sem fazer com que haja rolamento do carro. É agradável, é agradável. O que eu podia dizer para encerrar esse nosso papo de hoje, meus amigos? Olha, é uma opção gaúcha, feita no município vizinho de Gravataí, com preço competitivo, entrega muitos atributos. Como eu disse, nota 8, o que eu quero dizer com nota 8 eu poderia transformar em percentual.
ele tem como atributos fornecidos na sua versão top 80% do que hoje se dispõe no mercado. Então, é um carro que você pode pensar para comprar.